Depois há uma lacuna, a teologia medieval foi um tanto quanto aos domínios católicos romanos, até a Reforma Protestante do século XVI. Calvino, Lutero, né, Melanchthon, e todos aqueles nomes que nos vêm à memória quando falamos da Reforma. A partir daí, a reflexão teológica parece que fica patinando em torno daquilo que já foi dito, falado ou discutido. E pouco se sabe a respeito daquilo que chamamos de teologia, ensinar e continuar repetindo aquilo que os grandes teólogos ortodoxos já produziram. Mas existe teólogo do século XX. Talvez você esteja ouvindo isso pela primeira vez, ou você já tenha tido algum tipo de informação a respeito de Barth, e hoje o Veja Só Entrevista quer aprofundar o conhecimento acerca desse homem, né, que, para muitos, resgatou a teologia do abismo do liberalismo. Como que alguém pode ser tão controverso, né? Duas opiniões tão diferentes e antagônicas em relação ao trabalho do mesmo homem. Por isso que o Veja Só Entrevista traz, mais uma vez, um dos grandes parceiros do programa Vejam Só, já de longa data, professor de teologia, diretor do seminário teológico da sua denominação, o reverendo Wellerson Duarte, ministro da Igreja Presbiteriana Conservadora. Paz e graça, reverendo, tudo bem? Paz e graça, reverendo. Graças a Deus está tudo bem, é um prazer estar de volta. Hoje a gente vai, nem eu e grande parte dos pastores que eu conheço desconhece. É importante. O importante é o que o conceito de ressurreição representa. E esse rapaz vai até Bultmann e diz, Bultmann, descobrir os restos mortais de Jesus. Aí Bultmann diz, puxa, mas então ele existiu mesmo? Ele vai um pouco... Aliás, ele vai muito além, né, de Barth. Uma coisa, deixa eu interromper um pouquinho, falei de Bultmann, né? Que é execrado e tal, porque era um incrédulo, um ímpio. É que a gente precisa entender o espírito da época. Uma coisa que um professor de teologia meu me contou marcou bastante. No fim da vida, Bultmann era visto na igreja dele, congregando, e ele era o diácono que levantava as ofertas do culto. Então, apesar de não crer nem em Jesus, né, ele mantinha algum tipo de fé muito esquisita para a nossa compreensão, mas que o vinculava a Deus. Ele dizia, eu não preciso de um túmulo vazio para crer que Deus é Deus, e, enfim, e que eu estou salvo, né? Então, quando a gente julga, muitas vezes somos injustos em relação, por causa da nossa... lógico que Jesus existiu e ressuscitou, né? O apóstolo Paulo jamais mudaria de vida para só sofrer açoites e prisões e abandonar todo o privilégio que ele tinha antes, se ele não tivesse visto Jesus ressuscitado. Essa, para mim, é uma das maiores provas. Mas, por favor, professor. Sim. Então, o que Barth entende, então, com essas duas histórias? Então, você tem aqui no mundo do Geschichte, você tem Deus e você tem a sua revelação. Aqui no mundo do History, onde nós estamos, onde a Bíblia está, Deus não entra. O Geschichte não se confunde com o History. O que o Geschichte faz, por vezes, é tangenciar, ele toca. Então, nesse tangenciamento, acontece a revelação. Barth, ele diz que a revelação vai acontecer através da palavra de Deus. E aqui a gente tem um problema em Barth. Barth trouxe muitas contribuições para a igreja, para o pensamento teológico, mas para os ortodoxos trouxe algum prejuízo. E dentre os prejuízos está o fato dele usar uma linguagem ortodoxa, mas ressignificando essa linguagem. Então, uma pessoa simples da igreja que vai ler um texto de Barth, e Barth diz assim, Deus se revela exclusivamente através da sua palavra, vai dizer, Barth crê na Bíblia. Mas o conceito de Barth, de palavra de Deus, não é o de que a Bíblia é a palavra de Deus. É no sentido absoluto.
Cristo é a palavra de Deus. E o restante, onde a Bíblia também está, torna-se palavra de Deus quando acontece o encontro, quando há esse tangenciamento. É por isso que muita gente diz que para Barth a Bíblia contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. É claro que em textos, principalmente da sua teologia sistemática, Barth vai dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas isso porque ele divide a palavra de Deus em três lados, em três facetas, que ele vai chamar de teologia, aliás, de palavra de Deus proclamada, palavra de Deus escrita e palavra de Deus revelada. A única que é palavra de Deus, de fato, é a última, que é revelada, que é Cristo. As outras duas, que são a pregação da igreja e a Bíblia, que, aliás, ele coloca em pé de igualdade, em termos de autoridade, e isso não quer dizer que ele simplesmente aumentou a autoridade da pregação. Ele aumentou a autoridade da pregação e diminuiu a autoridade da Bíblia, nivelando-as e dizendo que, então, quando acontece o encontro, a proclamação, a Bíblia, tornam-se a palavra de Deus. E Deus não está restrito a isso. Na sua dogmática, há inclusive uma frase em que ele diz que Deus ele pode se revelar até através de um cachorro morto. Né? Então, ele não precisa de um texto humano, ele não precisa da Bíblia para se revelar. Ele pode usar absolutamente qualquer coisa. Impressionante, mas ele usava a Bíblia. Muito. Tanto que... Ele era professor na Alemanha quando estoura a Segunda Grande Guerra. E é um rapazinho azarado, né? Passou pela Primeira, pela Segunda, né? E então Hitler disse que quem não estava apoiando o nazismo que fosse embora. Né? Então ele resolveu ir embora. Ele foi demitido da faculdade, foi embora, diferente de Bonhoeffer que ficou e tentou matar Hitler, né? Mas isso não era do feitio de Barth, ele foi embora. Pacifista? Na sua última aula, isso também está na sua biografia, na sua última aula ele disse aos seus alunos o seguinte: eu tenho 3 conselhos a dar a vocês. Nunca abandonem a exegese, a exegese e a exegese. Então, ele era alguém que estudava e estimulava o estudo das Escrituras. Intensamente. Intensamente, porque era o instrumento através do qual Deus podia se revelar. Então, Deus podia usar a Escritura, era o principal meio, não era o único, mas era o principal meio através do qual Deus iria se revelar. Além disso, a proclamação da igreja, que é a outra forma de palavra de Deus, também tinha que estar baseada na Escritura e apresentar o ensino de Cristo, né, da palavra revelada, para que fosse considerado palavra de Deus de fato. Então, a Bíblia tinha um lugar importante, sim. E é por isso que Barth, quando ele publica, especialmente quando publica a segunda edição do comentário aos Romanos, né, em 1921, ele apanha dos dois lados. Porque ele diz, Deus se revela, aí os liberais batem nele. Ele diz, mas não é só através da Bíblia, aí os ortodoxos batem nele. Por isso que ele ficou conhecido como neo-ortodoxo por um lado, mas o outro lado, na verdade, queria chamá-lo de neoliberal. Eles dizem, ele não está tão perto assim da ortodoxia para ser chamado de neo-ortodoxo. O que ele está apresentando é uma versão diferente do liberalismo. Mas eu acho que o termo neo-ortodoxo é bom. Aliás, já que a gente até falou nisso, é bom a gente destacar o fato do seguinte: algumas pessoas, quando vão fazer uma crítica a Barth, elas acabam passando vergonha quando elas dizem Barth não é um bom teólogo porque Barth é liberal. Porque, tecnicamente, Barth era um opositor do liberalismo. Então, chamá-lo de liberal não é academicamente honesto. Eu também não acho que a gente deva chamar de reformado, de ortodoxo, mas certamente ele não é um liberal. Né? E eu creio que uma das suas grandes contribuições foi conter, ainda que momentaneamente, o crescimento do liberalismo. Talvez, e é claro, isso é só talvez, sem Barth,
talvez a ortodoxia não tivesse se sustentado, tamanho era o avanço do liberalismo nas primeiras décadas do século XX. Agora, como é que o senhor explica? O senhor é um professor de seminário, diretor de seminário, tem uma carreira longa aí de convívio com pastores, teólogos e professores, além dos alunos, que o liberalismo ainda prevaleça em boa parte das escolas de igrejas históricas, né? Tanto no Ocidente, vamos chamar de Ocidente. Barth não sepultou, então, o liberalismo? Então, eu não sei dizer exatamente por quê, mas eu enxergo um caminho contrário. Barth, no início do século, Barth morre em 1968 e depois a sua influência ainda continua forte até o final do século XX, não tanto no Brasil, porque a gente não tinha praticamente nada de Barth em português. Tinha lá uma coletânea de artigos da Sinodal, que chamava-se Dádiva e Louvor, e um livretinho que acho que era Teologia Evangélica ou alguma coisa parecida com isso. É a partir dos anos 2000 que, então, acho que foi 2000 ou 2001 que o Comentário aos Romanos foi traduzido, e depois outras obras. Hoje tem até um estojinho aí que você compra com 11 obras, né, de Barth, todas em português. E além de Barth, Bultmann e Tillich, entre outros, você não tinha muita coisa disso em português. Mas a partir do ano 2000 isso começa a surgir e então, assim, para professor de teologia contemporânea era muito bom, né, porque você tem a fonte primária para trabalhar, mas nem todo mundo, eu acredito, soube ler de forma crítica esses pensadores. E então livros como o Teologia Sistemática de Paul Tillich, que virou livro-texto, né, de teologia sistemática de alguns seminários históricos, e isso fez com que houvesse um renascimento da neo-ortodoxia, ou até um nascimento da neo-ortodoxia no Brasil. Só que essa neo-ortodoxia que vinha como oposição do liberalismo, agora parece que ela está levando quem descobriu a neo-ortodoxia ao caminho inverso. Quer dizer, eram, vamos dizer, ortodoxos, talvez ortodoxos críticos, né, com um pezinho aqui, outro lá, mas eram ortodoxos que descobriram, talvez, na neo-ortodoxia o que realmente criam. E a partir daí você começa a ver um declínio e um ressurgimento, de fato, do liberalismo. Você vai encontrar muita gente e de renome, né, defendendo teses sobre a Bíblia, que são teses neo-ortodoxas. E você vê essas mesmas pessoas caminhando cada vez mais para um conceito em que a Bíblia não tenha a autoridade mais absolutamente nenhuma. E o grande problema disso, em termos práticos, é que uma teologia liberal, ela necessariamente vai produzir uma moral liberal. Isso a gente tem visto de forma abundante no Brasil de hoje, nos púlpitos, não é mais nos seminários. Sim. Nos púlpitos e nas redes sociais. Antes da gente entrar nisso, inclusive tem uma pergunta muito interessante aqui de quem está assistindo a transmissão. Eu queria que o senhor dissesse, na sua opinião, o senhor que se aprofundou em Barth, ele escreveu uma tese sobre Barth quando se formou, e é por isso que ele está aqui hoje, né? O que fez Barth olhar de novo para a Bíblia como escritura, como ponto de partida, ou sei lá, da revelação de Deus? Porque, até onde eu sei, na teologia liberal, Deus é irrelevante. O que importa são os interesses humanos e a religião nada mais é do que uma ferramenta de transformação social. Uhum. É mais ou menos isso, né? Olha, eu vejo em Barth uma pessoa muito sincera, muito honesta,
Tanto que quando você estuda o pensamento de Barth, você vê de 4 a 5 fases diferentes no seu pensamento. Ele não foi alguém, bom, eu saí do seminário assim, eu sou sempre assim e vou morrer assim, foi essa formação que eu recebi, eu sou fiel aos meus professores, à minha origem, às minhas convicções e pronto. Não, ele era alguém que estava em constante reflexão. Era alguém, eu entendo até que eu vejo essa sinceridade nele, inclusive na postura que ele tinha em relação aos seus críticos. Porque Barth, eu ia dizer nunca, mas acho que quase nunca tomava as críticas ao seu pensamento como pessoais. Ele, inclusive, sentava junto com opositores. Por exemplo, um dos professores que eu tive no mestrado, um americano, ele chamava-se Fred Kloster. Fred Kloster, ele era sobrinho de Cornelius Van Til, que escreveu um livro contra o pensamento de Barth. E o Fred Kloster, ele era professor do Calvin, e na revista, né, de teologia do Calvin, há vários artigos dele contra Barth. No entanto, eles, quando se encontravam, se sentavam juntos para discutir teologia. Há até num livro do Kloster, ele narra que ele foi numa conferência na Europa, em 1968, e Barth não estava. Ele normalmente encontrava Barth ali e Barth não estava. E ele disse que escreveu uma carta para Barth, dizendo que tinha sentido a falta dele lá. É um crítico de Barth. Senti sua falta. Barth respondeu a carta e disse: não estou bem de saúde. Por isso não pude ir. Mas antes de voltar para a América, faça um esforço e passe aqui pela Suíça, venha aqui em casa e traga algumas questões relevantes para nós discutirmos. Que coisa. Kloster foi. Mas Kloster chegou lá no dia 10 de dezembro de 1968, no dia do ofício fúnebre de Karl Barth. Mas o que eu entendo de relevante nisso são 2 opositores, e Kloster batia duro. Quando você lê alguns artigos do Kloster, ele batia forte em Barth, mas isso nunca era pessoal e nunca era tomado como pessoal. Então, Barth estava aberto à crítica. Ele não era alguém que, bem, eu sou o pensador, eu conheço, eu estudei, eu sei, e você é quem? Né? Você que está começando aí na sua carreira é quem para me questionar? Não, ele estava aberto à discussão e aberto a mudanças. Então, eu entendo que Barth volta para a Bíblia porque ele era um cristão. A opção que você tinha era ou o liberalismo ou a ortodoxia. Então, ou a Bíblia é um livro comum ou a Bíblia é a revelação de Deus. Então, ele diz, bom, esse lado aqui eu já vi que furou, não dá. Então, eu vou para a Bíblia. Agora, ele foi para a Bíblia com pressupostos ainda liberais. Quer dizer, ele teve influência de Kant, ele teve influência de Kierkegaard, um teólogo e filósofo existencialista. Então, alguns dos pressupostos ele não conseguiu abandonar completamente, né? Mesmo que tentasse. Por exemplo, a primeira versão da Teologia Sistemática, ele publicou o primeiro volume, e os críticos disseram que sentiam influência da filosofia no pensamento dele. Ele abortou e começou a escrever de novo. Falou, não, eu não quero isso, eu quero teologia. E começou a escrever de novo. Não adiantou muito. Continuou com influência filosófica, que nem é algo ruim em si, né? Tudo depende de qual é a área que você usa. Então, eu entendo que Barth ele foi para a Bíblia porque era a outra opção para um cristão, mas ele foi para a Bíblia não com os pressupostos ortodoxos. Ele ainda foi com pressupostos críticos e principalmente, por que Barth não consegue ver a Bíblia como a revelação? Porque para ele a revelação é igual a Deus. Então, se Bíblia é revelação, Bíblia é Deus. E ele chamaria isso de bibliolatria. É você colocar atributos divinos em um livro humano. Então, a falha dele
foi não entender que Deus pode usar um meio humano para revelar-se com autoridade. Para ele, a revelação tinha que ser Deus presente. Por isso que ela só pode ser Cristo. Pastor, como eu conheço quase nada a respeito do assunto, mas conheci muito bem o liberalismo, uma das grandes diferenças que eu vejo, o senhor falou de sinceridade, é exatamente o termo que eu usaria em relação a Barth. Ele era um homem sincero. Ele estava, de fato e em verdade, em busca de Deus. Ele queria Deus. Portanto, ele era um homem que tinha fé. Os liberais que eu conheci não tinham fé nenhuma. Eles tinham ideologia. E explicitamente falavam, quando você conversava, não, a religião é apenas uma ferramenta de mudança social para implantar o socialismo. Sim. Né? Então, não tem diferença nenhuma de filosofia, por exemplo. Talvez a filosofia seja mais honesta. A religião, ela se traveste, né? Ela faz de conta que está te aproximando de Deus, mas não, o objetivo é mudar a sociedade para atender os interesses de uma ideologia. Não vejo isso em Barth. Em Barth eu vejo uma busca sincera por Deus, de fato. Né? Então, eu vejo a questão da fé. Agora, uma pergunta. Esse encontro que ele ficou muito famoso, né, de dizer, não, quando Deus te encontra, inclusive na Bíblia, aí você tem uma revelação. Tem algo de místico nisso? Eu acho que tem, mas segundo o entendimento dele, não. Eu também acho que é subjetivo, mas ele dizia que não há subjetividade nisso, é algo objetivo. Agora, eu não consigo ver como que algo que só uma pessoa vê, só um sentiu, pode ser objetivo. Né? Tanto que quando a gente trata em teologia sistemática da revelação especial, nós dizemos que a revelação especial ela é tanto objetiva quanto subjetiva. Quer dizer, a revelação especial objetiva, ela está na Escritura. Então, alguém lê um texto da Bíblia perante 10 pessoas, todas elas acompanharam a leitura do mesmo texto. Agora, o impacto desse texto na vida de cada um, que é a revelação subjetiva, só cada um sabe. Ele pode dizer, externar, e eu vou acreditar no que ele está dizendo, mas isso pode não ser verdade. Eu não conheço o coração dele. Eu sei que texto foi lido e eu sei o que esse texto quer dizer. Agora, o impacto que isso teve na vida dele, eu não sei. O que Barth faz... Aliás, assim, há alguns... simpatizantes de Barth que dizem que quando Barth falou que a Bíblia torna-se, não é que ela torna-se e vai tornando-se, é que em algum momento da história Deus olhou para a Bíblia e disse, esse é um livro que eu posso usar, e então naquele momento transformou em sua palavra e a partir desse instante ela é a sua palavra. Bom, isso para mim resolve muito pouco, porque a origem continua sendo plena e absolutamente humana, sem a inspiração, sem a direção de Deus, e Deus vai usar momentaneamente só as partes que interessam. Isso mantém o problema do encontro, porque eu leio a Bíblia e digo, Deus falou comigo, comunico que... mas comigo não falou. Então, essa parte da Bíblia, para mim, é palavra de Deus, mas para o irmão não é, para o outro não é, para aquele não é, para aquele é. Então, você começa a ser a autoridade, em última análise, que vai dizer na Bíblia o que é e quando algo é palavra de Deus. E aí você não tem como debater, não tem discussão, porque a gente não tem... Quer dizer, eu participei, né, de alguns debates aqui no Vejam Só, e o debate sempre caminha quando a gente tem o mesmo juiz, que é a Bíblia. A gente pode até no final ainda não concordar, mas numa coisa a gente concorda, o juiz é a Bíblia, eu apenas vejo esse texto de uma forma diferente. Agora, quando o parâmetro é diferente, aí não tem o que discutir. Não tem debate. Não tem. Exposição de ideias. Claro. Não tem, o juiz não é o mesmo, né? Nós não estamos usando a mesma base. Então, isso, para mim, é um problema. E eu até vejo
nesse novo conceito, né, de hermenêutica, de Jesus como chave hermenêutica, muito da neo-ortodoxia. Eu tenho essa pergunta que eu ia fazer, então eu já faço para o senhor, depois eu coloco a pergunta do telespectador. A gente tem ouvido isso, pastores renomados que estão na mídia, líderes de grandes ministérios aqui no Brasil, dizendo isso, o que a gente tem que olhar é só para Jesus, né? Mas no Novo Testamento você tem tal texto que condena tal prática, né? Não, mas olha para Jesus. Então, isso tem a ver com neo-ortodoxia? Tem a ver, porque quando Barth dizia que Deus Jesus, né, é a revelação, e que, portanto, ele é o juiz da Escritura, ela só vai ser palavra de Deus na medida em que ela estiver de acordo com quem é Jesus e com o ensino de Jesus. Esse é basicamente o conceito de Jesus como chave hermenêutica, que eu acho muito mais perigoso do que a neo-ortodoxia, porque a neo-ortodoxia, apesar de usar uma linguagem ortodoxa, dizendo que Deus se revela através da palavra de Deus, na medida em que você vai estudando, você entende o que ele quer dizer por palavra de Deus. Mas na expressão Jesus como chave hermenêutica, ela é muito enganosa, porque Jesus, ele é o assunto central da Escritura, a Escritura aponta para Jesus, para a sua obra, para a sua pessoa, para o seu ensino, mas o que o conceito de Jesus como chave hermenêutica quer dizer não é isso. O que eles querem dizer é, quando você está lendo um texto da Bíblia, verifique se isso está de acordo com o ensino de Jesus. Se não estiver de acordo com o ensino de Jesus, não é palavra de Deus. Mas eu achei o ensino de Jesus aonde? Eu posso ler o Evangelho de João, onde ele cita as palavras de Jesus, e num outro momento, foi João, Mateus, Marcos, qualquer evangelista, onde ele cita as palavras de Jesus e num outro momento ele diz algo, e aí então eu digo, bom, aqui é a opinião de Jesus, de João. Não, aqui é a opinião de Jesus. Mas Jesus escreveu o quê? A única coisa que a gente sabe que Jesus escreveu, aliás, a gente não sabe o quê, sabe que escreveu, foi na areia, e a gente não sabe nem o que ele escreveu. Não há uma linha escrita por Jesus. Então, se João não é confiável naquilo que ele diz, ele não é confiável naquilo que ele disse que Jesus disse. Quer dizer, quando eu adoto o Jesus como chave hermenêutica, eu, na verdade, me torno juiz para dizer que parte da Bíblia eu vou seguir e que parte da Bíblia eu não vou seguir. Porque o que eu digo que está de acordo ou não com o ensino de Jesus é segundo o que eu entendo do ensino de Jesus, é segundo o Jesus que eu criei a minha imagem e semelhança. E quando a gente vê alguns desses adeptos falando de quem era Jesus, bom, não é o Jesus que eu enxergo nos evangelhos, é um outro Jesus. É um Jesus que eles queriam que Jesus fosse, e não o Jesus que ele é. E isso, assim como a teologia liberal, tremendamente carregada de ideologias. Pois é. O que fala importante essa. Bom, nós temos duas perguntas aqui. O Davi Ferreira, de Realengo, no Rio de Janeiro, pergunta: como identificar uma pregação que está cheia de teologia liberal de forma sutil? Pois é, como ele diz, é de forma sutil, então não é fácil. O teólogo liberal, via de regra, a menos depois que ele já foi descoberto, aí não, mas antes ele não é honesto. Ele solta as coisas. Então você pode, uma frase que eu ouvi certa vez, olha, o Evangelho de João, quando João escreveu o Evangelho, se é que foi ele que escreveu, ele estava combatendo, se é que foi ele que escreveu, passa desapercebido por muita gente no consciente, mas não pelo inconsciente. Então, essas sementes, elas vão sendo lançadas e elas vão sendo fixadas, de modo que na hora que ele solta o mais grave, a mente já está preparada para isso. Então, quando você vê numa pregação algum tipo de questionamento de milagre, alguém tentando explicar milagre, alguém
tentando questionar a autoria de um livro que a gente admite como sendo o autor. Então, alguém que questiona Moisés como autor do Pentateuco, que atribui mais de um Isaías para escrever o livro de Isaías, isso tem já um germezinho aí de liberalismo. Então, o que eu digo é que você tem que estar absolutamente atento ao que está sendo exposto no texto, verificando se é uma exposição do texto e tomando muito cuidado com estas frases que são jogadas no meio e que, na verdade, vão tentando criar um terreno próprio para quando a semente for lançada, ela germinar. Você veja, esses famosos aí, que hoje já estão abrindo, não é, o jogo mesmo, durante quanto tempo eles soltaram coisas que deu um rebu, ele não fez outro vídeo e disse, espera, gente, não foi bem isso que eu quis dizer, o que eu quis dizer foi essa outra coisa aqui, aí depois ele solta de novo, bom, não foi bem isso que eu quis dizer, e mais depois, por quê? Porque se o indivíduo ele é pastor de um ministério aí com 5 mil pessoas, e de um dia para o outro ele chega e diz, olha, é isso, 4.900 vão embora. E ele não quer começar tudo de novo. Então a coisa vai sendo soltada devagar, porque na hora que ele disser, 100 vão embora. Então a coisa vai sendo assim. Eu tive um professor que ele disse que ele tinha colegas, pastores de igreja histórica, que ao final do culto, depois de cumprimentar as pessoas na porta, iam para o seu gabinete, abriam uma garrafa de cerveja e começavam a tomar a sua cerveja e dizer, né? Ele disse que presenciou, teve junto, né, com pessoas assim, dizendo como esse povo de igreja é idiota. Eu falei um monte de bobagens e eles acreditam em todas as bobagens que eu disse. Na porta ainda dizem, pastor, que bênção, o senhor foi instrumento nas mãos de Deus para a minha vida. Esse não era Barth. Barth pode não ter chegado à verdade, mas ele estava buscando a verdade e não usando pessoas como fonte de lucro ou para ideologias, construção de ministérios que eles vão soltando as coisas para corromper e afastar, na verdade, as pessoas de Deus ao invés de aproximá-las. Uma das grandes desonestidades que os defensores da Cristo-chave hermenêutica, que é uma frase boa, lógico que é, né? O apóstolo Paulo usa a expressão em Cristo o tempo todo nas suas epístolas, mas para dizer assim, olha, você leu tal coisa no Novo Testamento, Deus condena tal prática, vamos ver, Jesus condena? É isso que eles querem dizer. No Evangelho não registra que Jesus condena isso aqui, então não é condenado. Ora, tem a dó, isso é uma desonestidade gigantesca. Porque nos Evangelhos, o que é que Jesus condena? Ele condena a hipocrisia, o farisaísmo, você saber que determinada postura é errada, praticar e condenar quem pratica. Né? É isso que Jesus denuncia nos Evangelhos. Mas o Jesus, ele aceita, ele recebe os pecadores, os humildes, ele andava com os publicanos, com as prostitutas, como se ele estivesse abonando a prática daquelas pessoas. Quem defende esse tipo de coisa é porque não quer perder público da sua igreja, porque inúmeras famílias com filhos, famílias que sustentam a igreja, o que a gente chama de coluna, né? Com filhos envolvidos em práticas erradas. E, então, o pastor não pode perder essas pessoas, então ele sai por essa tangente, esquecendo algumas coisas que os evangelhos também registram, né? Tem aqui uma opinião, não é uma pergunta. Iana Barclay diz, teologia humana não é teologia bíblica. Expulsaram os judeus e resolveram fazer um sincretismo religioso. Teologia cristã nada mais é que teologia romana pagã. Está errado isso aí. Iana, está errado. A sua opinião está completamente furada.
Yeshua, ou Jesus, ensinou a praticar a Torá. Sim, o Novo Testamento também. O espírito da Torá e não a letra fria da lei, como Jesus deixou isso extremamente claro, ampliando e mostrando o sentido de cada ensinamento da Torá. E é bom lembrar, Jesus falava duro a ponto de espantar multidões. Ele tinha multidões seguindo, milhares e milhares de pessoas, e acho que é em João, capítulo número 6, né? Vai todo mundo embora, ficam só os 12. E um deles era traidor. O outro negou que Jesus existia, o outro não creu que ele ressuscitou. Então, que Jesus era o aceitador, o abonador, nada mais distante da verdade, reverendo. Sim, absolutamente. Por exemplo, quando se fala sobre adultério, prostituição, então você tem lá aquele episódio, olha, Jesus levaram a mulher pecadora, e Jesus disse, olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, se ninguém te condenou, eu também não. Esse é o mesmo Jesus que no Sermão do Monte diz que se você olhar com intenção impura, já adulterou. Quer dizer, ele vai além da letra da lei, condenando a prática. E, claro, esse entendimento, né? Você, quando vê Jesus dizendo, olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, você precisa perguntar o que Jesus está querendo dizer com isso. Jesus está querendo dizer quem nunca cometeu pecado nenhum, então que atire a primeira pedra? Não, porque isso não era exigência da lei. Ele está dizendo, olha, quem não cometeu o pecado do adultério? Não, isso também não era exigência da lei. Quando você vai para a lei de Levítico, a única exigência da lei que não está presente é que a lei diz que ambos deveriam ser apedrejados. Onde é que está o homem? E vejam que o texto, ele não dá margem, porque ele diz assim, trouxeram uma mulher pega em flagrante. Quer dizer, eles pegaram no ato. Onde é que está o homem? Por que ele não foi levado? Então, quando Jesus diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, na verdade o que ele está dizendo é, vocês têm certeza que esse julgamento é justo? Vocês estão aí dizendo, a lei de Moisés manda, mas vocês estão aplicando a lei de Moisés? E eles sabiam que não estavam. Então, é claro, essa visão de Jesus como amor, graça, misericórdia, está absolutamente correta. No entanto, quando você enfatiza determinados atributos em detrimento de outros, como ira, justiça, o mesmo Jesus disse no último dia, eu vou separar a ovelha e cabrito. E vou dizer para os cabritos, olha que palavra dura. Apartai-vos de mim, malditos. Essas palavras saem da boca de Jesus. Porque ele é amor, mas ele nunca deixa de ser justiça. E muitos desses malditos vão dizer, peraí, mestre, está vendo injustiça? Em teu nome pregamos o evangelho, curamos enfermos, expulsamos demônios. E Jesus responderá, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, não há possibilidade de você ser um praticante de iniquidade conscientemente, disfarçando essa iniquidade, dizendo, não, Deus aceita, o apóstolo Paulo estava errado quando condenou isso, porque Jesus nunca condenou explicitamente e tal. No dia do juízo, não vai dar certo. E quem vai dizer, em teu nome fizemos isso e aquilo, são pessoas que estão na igreja. Claro. Né? Líderes, quem sabe? E que serão condenados. Líderes, claro. Esse texto é o mais duro para todos os pregadores. Eu tenho que interromper um pouquinho a entrevista. Deixa eu falar para você. Que tal vir estudar as Escrituras Sagradas na Academia Teológica da Graça de Deus? Né? Talvez toda essa fala sobre Bart tenha te instigado a conhecer melhor as Escrituras para ter encontro com Deus, porque é lá que você vai encontrar Deus, e é por meio delas que Deus vai falar com você, e Deus fala, e fala muito, e muitas vezes a fala dele incomoda, não produz enlevo, nada, ela constrange. Né? A Agrade tem um curso para você, em plataforma EAD, ensino à distância, por isso você pode, onde você estiver, você pode estudar o curso bíblico da Agrade.
querendo falar com alguém para ter informações, durante a semana, no horário comercial, você liga para 0 Operadora 11 3115 0819. Ou pode entrar no site a qualquer momento, agrade.com.br. Nesse caso, aproveite, entre no site dessa emissora também, richtv.com.br, e mande suas sugestões, críticas, porque a gente possa fazer um Vejam Só entrevista cada vez melhor. A gente volta já já com o restante dessa entrevista aqui no Vejam Só. Deixa eu te fazer um convite. Por que você não pega o teu celular agora e tira uma foto de você assistindo a essa exibição do programa? Bate a foto e manda para nós. Pelo Facebook, Programa Vejam Só, ou pelo Instagram, @Programa Vejam Só. Aí você vai concorrer aos sorteios dos nossos brindes e a gente vai ficar te conhecendo. Ah, mas eu não sei como é que manda esse negócio, mal sei usar o celular. Eu também não sei, não. Chama teu neto, tua neta, que faz isso em menos de 1 minuto. Ele bate a foto e manda para nós, porque é um negócio muito fácil de fazer. Eu não sei fazer, mas tem gente que sabe, principalmente essa geração novinha aí, tá? Por exemplo, o Matheus, ele mora na Paraíba e mandou a foto dele. Vamos ver o Matheus quem é? Tá aí, assistindo ao programa, viu? É isso que eu falei. Matheus, um grande abraço para você. Ainda não conheço a Paraíba, quem sabe um dia a gente se encontra quando eu for para lá. Agora a gente vai para Rondônia, em Louro de Ji, Paraná. O Osmar Ribeiro é nosso telespectador. Olha lá, viu? Tá aí, bateu uma foto também assistindo ao programa. Um grande abraço para você, Osmar. E na capital de Alagoas, Maceió, a Thelma Oliveira é nossa telespectadora. Também mandou a foto assistindo ao programa. Olha que bacana. Deus abençoe, Thelma. Boa sorte para vocês no dia do sorteio. O Cláudio mandou um seguinte comentário. Barth tentou refutar o liberalismo teológico, porém não logrou êxito. Isto é, deixou algo aquém. Quanto a se opor ao liberalismo, eu acho que ele teve êxito, sim. Tanto que o liberalismo, vamos dizer assim, depois de Barth, quase morre. Ele está ressuscitando, né, nesses últimos dias, mas ele quase morreu em virtude da grande influência de Barth. Eu entendo que Barth não logrou êxito em chegar até a ortodoxia. Ele ficou ali pelo caminho. Acabou até no final da vida ensinando algo muito parecido com universalismo, ecumenismo. Então, a sua última fase, né, a última fase do seu pensamento, de fato, ele tem um declínio razoável. Mas ele vinha bem, né? Ele partiu para a fonte certa, que eram a Bíblia e os reformadores. O grande problema é e é o problema de todos nós, né? Os nossos pressupostos, eles são muito difíceis de serem vencidos, né? Nós acabamos... Aquilo que construiu a nossa forma de pensamento é muito difícil de ser demolido completamente, né? E Barth tinha muita coisa para demolir, de fato, para chegar àquilo que seria a ortodoxia. Mas quanto a opor-se ao liberalismo, ele se opôs àquilo que era o principal conceito do liberalismo, que era o de que Deus não se revela, e ele se posicionou como Deus se revelando. Ele só não achou o meio correto da revelação. O Rubem diz assim, a maior parte dos teólogos que conheci, que o criticavam, nunca leram um livro completo dele. Alguns não leram, não é um livro completo, não leram uma linha. Faz a crítica. Esse é um problema que a gente
tem que trabalhar nos seminários, né, na faculdade de teologia, muitas vezes a gente tem que trabalhar isso com o aluno, que é o fato de que ele vai escrever sobre alguém e na sua bibliografia só tem a opinião dos outros sobre aquele alguém. E quando você vai fazer uma pesquisa, você tem que separar a sua bibliografia entre bibliografia primária, que é o que ele escreveu, e o que é bibliografia secundária, que é o que falam sobre ele. Quando você constrói uma opinião sobre alguém a partir do que disseram sobre ela, isso é fofoca. Você está montando no conceito de alguém que pode ser um conceito equivocado. Isso acontece com todas as áreas. Quanta gente fala mal de Calvino e nunca leu uma linha de Calvino, ou fala mal de Armínio e nunca leu nada que Armínio escreveu. Então, infelizmente, isso é fato. As pessoas falam, assumem posições, mas, de fato, nunca leram a fonte primária. A gente tem que caminhar para o encerramento. Num dos livros do Philip Yancey, ele faz uma confidência que eu achei muito legal. Ele diz assim que quando Karl Barth visitou a Universidade de Harvard, né, ele já era renomado e tal, Harvard é até hoje uma das principais universidades do mundo, a primeira pergunta que fizeram para ele foi a seguinte: Dr. Barth, qual é o fato teológico mais impactante que o senhor achou na sua busca, né, na sua pesquisa? E ele respondeu: Jesus me ama, quer ver-me feliz. A Bíblia assim o diz. Isso é um corinho infantil. Sim, né? Do Hall do Berço. Do Hall do Berço. Né? Eu achei sensacional, porque todo mundo esperando uma elucubração, mas é a verdade fundamental das Escrituras. É nisso que eu admiro Barth. Ele era um homem de fé naquilo que Deus registrou. Sim, eu não tenho dúvida quanto a isso. Quando eu estudei e quando eu estudo Barth, eu tenho uma relação de amor e ódio com ele. Né? Porque é muito impressionante alguns conceitos que ele estabelece, o benefício que ele trouxe para a teologia se opondo ao liberalismo, mas há certas coisas que, de fato, são muito ruins, são muito terríveis. E eu acredito que a gente só estão conseguindo ver isso agora, quando o caminho inverso está sendo feito, né? Quando pessoas descobriram a neo-ortodoxia e agora estão caminhando de volta para o liberalismo. Para atender interesses humanos, para não falar financeiros. Bom, vamos ver o resultado da nossa enquete? Eu já estourei o tempo do programa. Pelo que você sabe, o teólogo Karl Barth foi uma influência boa ou não para o pensamento cristão contemporâneo? Vamos ver as respostas? 35% disseram que foi uma influência positiva, 29% uma influência negativa e a maior parte, ou 36%, ignora quem foi Karl Barth. Tá bom? Então, entre os que conheciam, a influência dele foi mais negativa do que positiva. Querendo Deus, a gente se encontra na próxima sexta-feira, às 23 horas, aqui no Vejam Só Entrevista. Até lá.